Todo mundo está me ouvindo? Amém? Sim? Então, capítulo 14, Mateus 14, 23, fala assim a palavra de Deus. Despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali sozinho. O barco estava já quase no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, caminhando por cima das águas. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustando-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais, não tenha medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém. Só está o versículo 32, dois versículos, mas acabei lendo tudo, porque é bom para você compreender. Se tem alguém aqui que seja bem-vindo, David, com o capitão David. Estamos no nosso devocional. Se tem alguém aqui que às vezes não tem o costume de ler a Bíblia, por isso que eu leio todo, que às vezes depois não vai conseguir ler. Então, o que está acontecendo aqui em Mateus capítulo 14? Jesus, ele acabou de multiplicar os pães e os peixes. Primeira multiplicação dos pães e do peixe. Estava a multidão. Jesus não quis despedir a multidão sem alimentar, então fez aquele milagre de multiplicação dos pães e peixes. Então, depois que todo mundo se saciou, todo mundo comeu, então Jesus despediu-se da multidão, abençoou a multidão, despediu-se da multidão, os discípulos voltaram no barco, a multidão se foi e Jesus estava ali no monte para ter o seu momento a sós com Deus. Jesus ficou ali no monte para ficar o seu momento sozinho com Deus. Despediu-se da multidão, os discípulos foram na frente no barco. E o que aconteceu? Quando os discípulos estavam no meio do mar, aconteceu ali uma forte tempestade, né? As ondas assolavam o barco e Jesus, após o seu momento com Deus, ele decidiu ir até o encontro dos discípulos de uma maneira bem chocante ali para aqueles discípulos. Ele foi não simplesmente no barquinho, mas ele foi andando por sobre o mar. E os discípulos ali no meio daquela escuridão, imagine, e vendo alguém se aproximando, quem era que ia se aproximar por cima das águas? Ninguém, a não ser o próprio Deus. Então eles pensaram assim, não, é um fantasma. Então gritaram com medo, pensando que era um fantasma. Mas era o próprio Jesus Cristo. E para que nós possamos compreender, meus amados, nessa tarde, esse texto, é necessário que a gente compreenda quem é Jesus. Jesus, Mateus, ele retrata o evangelho, o seu evangelho, como Jesus sendo o próprio Deus. Como Jesus sendo o rei, aquele que governa com majestade e glória, aquele que tem o controle da natureza, aquele que governa. Mateus, ele trata Jesus aqui, né, como o rei, no seu evangelho como o rei. E o rei, ele tem todo o poder, toda a sua autoridade no seu reinado, no seu reino. Então Jesus, ele majestosamente vai andando por sobre as águas ao encontro dos discípulos.
Então nós precisamos ver aqui Jesus como rei. E caminha por sobre as águas, que tem o controle de todas as coisas. O que é que nós podemos aprender com esse evangelho aqui? O que é que eu posso aprender a tirar para a minha vida? Como é que eu posso aplicar a palavra de Deus à minha vida? Jesus, ele é Deus. Jesus, e todo o universo pertence a ele. Tudo pertence a ele. Não é nada que Jesus não coloque a mão. Não é nada que você possa dizer assim, não, Jesus, não toque aqui não, porque isso aqui não te pertence, não. Tudo pertence a Jesus. Ele opera na natureza. Ele opera na nossa vida. Ele cura aquilo que ninguém pode curar. Ele opera sobre a natureza. Ele vinha tempestades, mas também ele acalma a tempestade. Ele fere e também ele cura. Então Jesus, ele é todo poderoso. Jesus é o rei que governa sobre todas as coisas, governa na sua vida, governa na minha vida. E o que é que eu posso aprender também aqui? Que Jesus despediu-se da multidão, despediu-se dos seus discípulos. Algo que eu tenho para mim também. Há momentos, meus amados, na minha vida, na sua vida, que é necessário nós despedir-se de pessoas. Chegou o seu momento de estar sozinho com Deus, chegou o seu momento de ir para a igreja, chegou o seu momento de meditar na palavra, despeça-se do celular, despeça-se de algo que tire a sua atenção, despeça-se de tudo aquilo que te afasta daquele momento especial com Deus. Se possível, se você estiver em casa, chegou o horário do culto, tem uma visita, meu amado, Deus abençoe a sua vida, mas agora eu tenho que ir para a casa do Senhor, despedir-se, como Jesus fez. Jesus multiplicou pão, o povo estava com a barriga cheia, estava tudo saciado. Jesus despediu-se da multidão, os discípulos foram embora na frente e Jesus foi sozinho com Deus para o monte orar. É algo que Jesus nos ensina. Despedir-se para orar. E muitas das vezes nós precisamos nos despedir, né? Talvez de pessoas que estão ali atrapalhando naquele seu momento com Deus, ir para a igreja, despedir do seu celular, deixe o celular no canto, desliga o Wi-Fi. Busque a presença do Senhor. Sozinho, você e Deus. Jesus estava sozinho. Primeiro ensinamento, despedir-se da multidão de tudo que tira a sua atenção para buscar a Deus. Outra coisa que eu aprendo em Mateus, neste assunto aqui, neste evangelho, é que saiba quem é o seu Deus. A certeza que você tem. Quem é o seu Deus? Quem está contigo? Aqui nós vemos que Pedro, logo ele sabendo quem era Jesus que estava ali, Pedro viu Jesus andando sobre as águas e disse assim, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro foi, com a coragem que ele tinha, ele foi, né? Então Pedro foi ao encontro de Jesus. Pedro estava olhando fitamente para Jesus. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele olhou talvez para as ondas do mar, as coisas ao redor dele, e ele começou, tá ouvindo? Não, meu amado. Todo mundo tá me escutando, ou só ele que não tá escutando? Estão me ouvindo? Tá normal? Tá bom. Então Pedro corajosamente foi por sobre as águas, andou por cima das águas, e quando ele tirou os olhos de Cristo, quando ele tirou daquele momento seu especial com Deus, com Jesus Cristo, ele olhou talvez para as águas, para o vento, e ele sentiu medo. E então ele começou a afundar.
E então Pedro ele começou a afundar. Por quê? Porque é necessário, meus amados, que nós estejamos com os nossos olhos fixos em Jesus. Estejamos com os nossos olhos voltados para Jesus. Porque no momento que você tira o seu olho de Jesus, a sua atenção de Jesus, a sua vida de Jesus, Jesus fica aí porque eu não quero mais te servir, eu quero viver a minha própria vida. No momento que eu tiro os meus olhos de Jesus, nós nos afundamos. Afundamos na fé. Afundamos em nossa vida. Que nós tiramos os olhos de Jesus, nós afundamos, porque a nossa confiança não está mais nele. Talvez Pedro, no momento ali andando por sobre o mar, talvez não acredita no que estava acontecendo, olhou talvez de lado e viu o vento, e viu aquelas águas, e viu talvez que ele estava em cima das águas, e tirou o olhar de Jesus. E no momento que ele tirou os olhos de Cristo, como a palavra de Deus vai falar, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Quando ele tinha os olhos de o vento forte, a medo bateu e ficou. Nós tiramos nossos olhos de Jesus, quando nós colocamos os olhos para as coisas, temas na dificuldade, talvez na falta de emprego, em alguns na sua vida, nós tiramos os olhos de Cristo, nós começamos a temer, começamos a ter medo, a duvidar de Deus e das coisas de Jesus, nós começamos a afundar. Então não tire os seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. Busque o Senhor, tenha o seu momento sozinho com Deus, despeça-se de pessoas, da multidão, do celular, de alguma coisa. Fique a sós com Deus, no seu momento está com Deus. Seja, não tire os seus olhos de Cristo, não olhe para as dificuldades, não olhe para as aflições, para a enfermidade, pobreza. Então nós precisamos ter os nossos olhos voltados para Cristo. Sabe, mas clamar. Tu disse, numa dificuldade, diz para ter o nosso momento sozinho com Deus, para os quartos, para o seu monte, seu momento sozinho com Deus. Nós precisamos ficar com os nossos olhos em Cristo e nós precisamos clamar. Quem é o seu Deus? A quem você vai clamar? Então Pedro, quando estava afundando no 30, ele disse: Senhor, salva-me, porque ele sabia que só Jesus poderia lhe salvar naquela hora. A Bíblia não diz com mais detalhes, mas talvez aqueles discípulos que estavam lá não podiam salvar ele, porque talvez Pedro já estava um pouco afastado do barco, não tinha com que lançar a mão. Talvez ele já estava quase perto de Jesus. Os discípulos assim, talvez não podia tirar ele. Estava afundando, não podia estender a mão. Mas Pedro sabia a quem clamar. Pedro sabia quem era que estava diante dele. Pedro sabia a quem clamar. Senhor, salva-me. Senhor, socorre-me. Foi isso que Pedro falou. Sentiu vendo as ondas, as fortes ondas, sentiu medo, começou a afundar, mas ele sabia quem estava diante dele. Jesus Cristo, Rei dos Reis, soberano, poderoso, o Rei da Glória, o Príncipe da Paz, estava diante dele. E ele sabia para quem clamar. Senhor, socorre-me. Quando você estiver em algum momento de desespero, não clame para o seu vizinho, não clame para o outro, mas clame para Deus. Talvez seu vizinho pode ali te ajudar em alguma coisa, chamar um SAMU, alguma coisa. Mas somente Jesus que pode curar. Somente Jesus que pode lhe ajudar espiritualmente falando. Tem muitas pessoas com ansiedade hoje em dia, muitas pessoas com depressão. Mas no seu momento de ansiedade, saiba a quem clamar. No seu momento de crise, sem clamar, Senhor, me socorre.
Senhor, tira essa angústia, esse aperto do meu peito em nome de Jesus. Quando estiver na aflição, no leito do hospital, onde se quer esteja, na alegria ou na tristeza, na escassez, na abundância, saiba a quem clamar, Senhor, venha ao meu socorro, socorre-me. As dificuldades estão batendo a porta, as tribulações, mas saiba a quem clamar. Saiba que Jesus está ali do seu lado. Muitas das vezes, meus amados, Deus sabe o que você pensa, sabe. Deus sabe o que passa no seu coração. A palavra nem ao menos chegou à nossa boca, Deus já sabe. Sabe. Mas às vezes Deus, Ele quer ouvir de nós, Senhor, me socorre. Ali como aquele, em um determinado texto da Bíblia, alguém chega para Jesus dizendo, e Jesus fala assim, o que queres que eu te faça? Jesus já sabia o que aquela pessoa queria, mas ele diz assim, o que quer que eu te faça? Jesus sabe todas as coisas ao nosso respeito, mas muitas das vezes ele quer que você diga com sua boca, porque quando você diz com sua própria boca, você está se submetendo a ele. Você está se submetendo ao seu Deus. Quando você diz assim, Senhor, me socorre. Porque tem muitas pessoas que não abrem a boca para dizer, Senhor, me socorre. Porque ela fica dizendo, não, Deus sabe, não precisa estar falando. Deus sabe. Mas Deus, Ele quer que eu e você tenha comunhão com Ele. Abra a sua boca e lance diante dele as suas necessidades, as suas ansiedades. Porque tem muitas pessoas que usam esse versículo que Deus sabe de todas as coisas. Usa a palavra e dizer que Deus não precisa falar que Deus sabe. Né? Para dizer que não precisa estar orando, não precisa estar falando com Ele. Que não precisa estar pedindo que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe, meus amados. Mas tem hora que Ele quer que eu clame. Tem hora que Ele quer que eu me coloque na presença dEle, desesperado, buscando a sua face. E dizer, Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. Porque quando eu falo, está me edificando. Quando você ora, você está te edificando, te sustentando através da sua oração. A oração não é somente para pedir coisas para Deus. Eu não preciso de nada, então não vou orar. Não. Você pode orar agradecendo, porque está te edificando, está te sustentando na fé. Então, essa palavra eu quero deixar nessa. Aqui já é noite, né? Nessa noite, nessa tardinha, para você aí que ainda é a tarde. Então, essa palavra eu quero deixar. Saiba a quem clamar. Saiba em quem colocar os seus olhos. Coloque seus olhos fixos em Jesus Cristo. Despeça-se no momento certo de se despedir para estar com o Senhor. Para ir para a igreja. Principalmente na hora de ir para a igreja, aparecem, né, diversos empecilhos. Mas saiba a quem clamar. Jesus é a quem você deve clamar e lançar diante dele as suas preocupações. Lançar diante dele as suas dificuldades. Mesmo Deus sabendo, mesmo Deus esquadrinhando o seu coração, sabendo o que há no seu coração, você precisa mesmo assim abrir a sua boca e dizer, Senhor, me ajude nessa causa. Coloque a sua causa diante dele. Coloque a sua queixa diante dele. Essa palavra eu quero deixar para você nessa tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui. Thalia, seja bem-vinda. Todas as pessoas que estão aqui nesta sala. Que Deus abençoe cada um. E seja edificado por esta palavra, a palavra de Deus. Por mais que seja eu que esteja falando, mas a palavra é dele. E a palavra de Deus faz como agrada a Deus. Quebranta aquele que tiver que ser quebrantado. Repreenda aquele que tiver que ser repreendido. E alegra aquele que está com o coração entregue para receber a palavra do Senhor. O alimento do Senhor. Saiba que clamar. Saiba onde colocar seus olhos em Jesus Cristo. Eu gosto de
Gerson, quer falar alguma coisa, comentar? Se não, se ninguém quiser comentar, aqui tá aberto, tá? Para quem quiser comentar. Se ninguém quiser comentar, nós vamos finalizar, porque tem uma batalha, né? A batalha do trem. Para quem quiser participar. Para quem quiser participar. Boa tarde. Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim. Posso fazer a oração Sim, final? sim. Pode, pode. Vamos lá. Aqui estamos, Senhor Jesus, diante de Tua presença mais uma vez. Queremos sim, Pai, Te agradecer por essa rica e grande oportunidade de estarmos aqui nesta tarde para louvar e bendizer Teu santo nome e compartilhar a Tua palavra entre nós. A palavra que é vida, que é eficaz, aquela que permanece, aquela que é verdade, é o caminho. Por isso nós buscamos a Ti, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Que nós sejamos corajosos, que nós sejamos, Pai, filhos atentos ao Teu chamado, pois toda ovelha conhece o chamado de seu pastor. E que nós sejamos uma ovelha obediente aos Teus chamados, à Tua palavra, aos Teus ensinamentos. Nos ensina, Pai, dai-nos um coração igual ao Teu, um coração bondoso, um coração que não é orgulhoso, um coração pronto para amar, independente de qualquer coisa. Porque é assim que o Senhor nos ama. Mesmo nós sendo filhos falhos, o Senhor nos ama, independente de qualquer coisa. E que nós sejamos assim, Pai. Que o nosso coração seja igual ao Teu. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração igual ao Teu. Nós te pedimos nessa tarde. Nós te pedimos também, Pai, por Israel, por Hamas, por esses dois países que estão em guerra. Converte aqueles corações, Pai. Guarda os pequeninos. Guarda aqueles que lutam pela vida, que lutam pela paz, que buscam a paz. Fazer com que aqueles que estão promovendo a guerra, Pai, conheçam o Teu chamado. Conheçam a Ti, conheçam a Tua palavra. Que eles não saiam dessa vida. Que eles não partem para outro lugar. Sem ao menos conhecer a Ti. Sem ao menos ouvir falar em Teu nome. Onde nós não podemos ir, Pai, o Teu Santo Espírito pode. Onde não podemos tocar, o Teu Santo Espírito pode. Então guiai-nos, Pai. Guiai-nos pelo Teu Espírito Santo. Nos livra, nos guarda. Porque nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Nós dependemos, Pai. Nós dependemos totalmente de Ti. Nós dependemos do Teu amor, da Tua misericórdia. Que ela se estenda sobre cada um de nós. Olha por nós, Pai. Olha por esses países. Nós te pedimos pelos nossos governantes. Nossos governantes precisam, Pai, conhecer a Ti. Nós colocamos ele, Pai, no poder da sociedade. Muitas vezes nós não sabemos o que está por vir. Nós não temos o controle de nada. Achando nós que nós temos, mas nós não temos. Porque quem tem o controle do nosso dia é o Senhor Jesus. Ele tem um controle de tudo que acontece aqui na terra. Porque Tu és Deus, Tu és santo. E tudo pode fazer.
Eu entrei em uma sala, eu encontrei uma pessoa pregando, falando que isso que aconteceu em São Paulo, essa ventania, foi por causa da idolatria, que São Paulo adora muito a idolatria. E eu fiquei observando, eu disse, Pai, perdoa, que muitas vezes nós não sabemos o que falamos, né? Falamos muita coisa da carne e não do espírito, porque nós queremos, sim, né, nos colocar primeiro do que Deus. Tem muitos que pregam querendo se mostrar e não mostrar a verdade, que é a palavra, que é Deus. E eu não fico calada, olha assim, olha, a ventania é porque o homem não está cuidando bem daquilo que Deus confiou a nós. Isso é só consequência das coisas que nós estamos fazendo com aquilo que Deus confiou a nós, que foi o mundo, a natureza, para que nós tenhamos vida. É uma coisa que nós também devemos nos preocupar com o nosso futuro de nossas crianças. E muitos estão levando a brincadeira hoje. É tudo no oba-oba. Que nós possamos sim colocar em nossas orações essas pessoas que estão por aí, que o Deus dele é o dinheiro, é o poder. Então nós pedimos, Pai, a tua misericórdia sobre eles, sobre nós, que nós não venhamos fazer a mesma coisa, que nós venhamos nos preocupar com aquilo que o Senhor criou, aquilo que o Senhor criou com tanta beleza, com tanto amor para nos darmos, e nós não sabemos dar valor. Hoje é todo mundo com a boca cheia de Deus e o coração vazio. E o coração vazio de amor. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração igual ao teu. Um coração pronto para amar. Que é isso que o mundo precisa hoje. Um coração para amar, para perdoar. E sentir e ter empatia com o outro. Assim, nós vamos promover a paz neste mundo. Amém. Louvado seja Deus, que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. E em nome da família Expressão Gospel, agradeço a presença de cada um de vocês nesta tarde. Seja bem-vinda. Eu não enxergo o nome, está muito pequenininho, mas seja bem-vinda. Que o Senhor Jesus te abençoe. Jael Lima, seja bem-vinda. Que a paz do Senhor Jesus. Acabamos de finalizar. Deus te abençoe. Obrigada por ter vindo. Nas últimas, mas eu cheguei. Delma. Chegou, mas não perdeu a benção não, viu? Que o Senhor Jesus te abençoe sua família. Amém. Tá? Eu te desejo Obrigada. muita paz, muito amor na sua família e união. Deus te abençoe, Amém. viu? Amém, querida. Desejo mesmo a vocês todos.